Descubra a incrível história do descendente da mulher de Gênesis 3:15 e como ele mudou o destino da humanidade, nesta série sobre profecias messiânicas. Após a desobediência de Adão e Eva ao comerem do fruto proibido no Jardim do Éden, Deus pronunciou palavras que ecoariam ao longo da história da humanidade. Em meio àquele cenário de consequências trágicas, o Senhor dirigiu-se à serpente, identificando-a como maldita entre todos os animais domésticos e selváticos. A sentença divina de rastejar sobre o ventre e comer pó todos os dias da sua vida simbolizava a humilhação e a derrota imposta à serpente por sua participação no engano que levou à queda da humanidade. Nesse contexto de juízo, Deus anunciou a inimizade entre a serpente e a mulher, estabelecendo um conflito que se estenderia por gerações. A promessa de que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente revelava um raio de esperança em meio às sombras do pecado, apontando para a vitória final que seria alcançada por meio do Redentor prometido. Vejamos o texto em questão. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jacques Doucan mostra em seu livro No Caminho para Emaús a estrutura do capítulo 3 e como o autor coloca o verso 15 como o ponto central. Esta estrutura é chamada de quiasmo, muito usado por escritores bíblicos e presente na literatura do Antigo Oriente Médio. Esta estrutura é como um sanduíche, onde os versos de uma ponta conectam com o da outra ponta, a tal que o verso, ou, neste caso, os versos do meio, se torne o ponto central do texto em questão. Assim como um sanduíche tem um pão em uma parte de cima e embaixo, depois uma camada de alface em uma ponta e outra, assim depois o tomate é colocado na mesma forma, e no meio o recheio principal. Com essa simples ilustração, se entende o quiasmo. Os versos 14 e 15, assim então contêm o ponto clímax do capítulo 3. Dentro de uma análise poética, esses versos contêm cada um uma estrofe. No capítulo 14, tem uma declaração introdutória com 3 palavras e depois continua com 6 linhas, cada uma com um ritmo irregular de palavras. 2, 2, 3, 3, 2, 3. Na estrofe do verso 15, depois da declaração introdutória, tem 4 linhas com um ritmo regular de palavras. 4, 4, 3, 3. Ao analisar as duas estrofes, Doucan vê que há uma mudança não só no ritmo, mas também na temática. Enquanto a primeira, no verso 14, fala da serpente, a segunda, no verso 15, fala de esperança à humanidade após a queda. O verso 15, na verdade, é o único em todo o capítulo 3 que fala de boas novas. O pronome masculino na terceira pessoa do singular aparece no centro da estrofe, e na mudança de ritmo de 4 para 3, e como se não bastasse o esforço do autor de dar ênfase neste pronome, ele o coloca no início da frase. Não sei se você sabe, mas no hebraico sempre vem primeiro o verbo em uma frase. O pronome só vem no início se o autor o quiser dar destaque. E o destaque é colocado aqui no sujeito justamente no momento de boas novas à raça humana. E aqui vemos do porquê, tanto na interpretação cristã, como também na tradição judaica, esse texto é visto como uma profecia messiânica. Há textos na Bíblia que vai trabalhar a ideia de descendência profética que advém deste verso. Por exemplo, Gênesis 4:1. Quando Eva tem Caim, ela pensa que já é o cumprimento da profecia de Gênesis 3, verso 15, pois ela imagina que está dando à luz ao próprio Deus. No hebraico fica mais claro. Veja a tradução no original e veja o paralelismo. Ela concebeu e deu à luz a Caim. Ela disse, adquiriu um homem o Senhor. O objeto direto, et, aparece indicando Caim, um homem, o Senhor. O objeto direto, o Senhor, é um acusativo do verbo adquirir. Assim sendo, que Eva pensara que Caim fosse o próprio Deus, ela estava com a profecia do descendente em Gênesis 3, verso 15 em mente. O que se conclui que ela entendeu que geraria o descendente que resolveria o problema do mal com a serpente. Serpente essa que representa um ser rebelde que trouxe a rebelião para a terra, enganando nossos primeiros pais. Tanto na literatura bíblica, como na do Oriente Médio, identifica essa serpente sagaz, astuta, esperta e falante como um ser adversário da humanidade. No verso 14, destaca essa serpente como uma já conhecida e singular, colocando o artigo, a serpente, mostrando que não é qualquer uma. No Salmo 110, verso 1,
é outro que clareia o texto de Gênesis que estamos estudando em questão. Lá tem a profecia messiânica do descendente de Davi, em que alude a Gênesis 3, verso 15, onde tem as expressões: eu ponha os teus inimigos e debaixo dos seus pés, que leva o leitor às expressões porém inimizade e ferirá a cabeça. Ainda sobre este texto, Doukan cita: finalmente, a interação característica entre o pé e a cabeça que ilustra o processo de salvação em Gênesis 3,15 é aludida no Salmo 110 por meio de um recurso refinado, chamado inclusio. O salmo começa com uma referência aos pés, verso 1, e conclui com uma referência à cabeça repetida 2 vezes, versos 6 e 7. Agora vamos ver a interpretação de Gênesis 3 na tradição judaica. No Midrash Bereshit Rabbah diz: Rabi Berequia disse, em nome do Rabi Samuel ben Natã: embora essas coisas tenham sido criadas em sua plenitude, quando Adão pecou, elas foram arruinadas, e não retornarão à sua perfeição até que venha o filho de Pérez, o Messias davídico. Bereshit Rabbah 12 e 6. Agora no Targum palestino: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente da tua descendência e a semente da descendência dela. E será que, quando a descendência da mulher guardar os mandamentos da lei, eles investirão contra ti e te ferirão a cabeça. Mas quando abandonarem os mandamentos da lei, tu investirás contra eles e os ferirás no calcanhar. No entanto, para eles há de ser um remédio, mas para ti não há de ser nenhum. E no futuro eles farão paz com o calcanhar nos dias do rei, o Messias. Para terminar nosso estudo de hoje, vamos ao Novo Testamento. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Romanos 16, verso 20.